O rugido ecoou pelas sombras úmidas da cripta subterrânea. Um som primal que fez o ar vibrar, como se o próprio chão de pedra estivesse prestes a se partir. Helena sentiu o impacto no peito, o coração acelerado traindo sua fachada de indiferença, enquanto os olhos dourados do rei Alfa a fixavam com uma fome que transcendia a mera sede de sangue. Ele era Victor, o soberano implacável dos clãs noturnos, e ali, no coração do antigo labirinto sob as colinas de Eldória, uma rede de túneis esculpidos séculos atrás pelos primeiros imortais, o ritual de acasalamento começava. Não era uma cerimônia de flores e promessas. Era uma prova de sobrevivência, onde a fraqueza era devorada e a força selava laços eternos. Helena recuou um passo, as botas rangendo contra o musgo úmido que cobria o piso irregular. O ar cheirava à terra molhada e ao ferro sutil do sangue antigo, impregnado nas paredes como memórias coagidas. Ao redor, os membros do clã observavam em silêncio, seus rostos pálidos iluminados pelo brilho fraco de tochas que tremulavam nas alcovas. Victor avançou, sua silhueta imponente preenchendo o espaço estreito, os músculos tensos sob a camisa rasgada que mal continha a ferocidade de sua transformação parcial. Seus caninos reluziam, alongados pela excitação do ritual, e ele estendeu a mão esperando submissão, como todas as outras fêmeas antes dela haviam oferecido. Mas Helena riu, um riso curto, afiado, que cortou o silêncio como uma lâmina. Não era medo disfarçado, era desafio puro, nascido da raiva que fervia em suas veias, desde que fora arrastada para aquele submundo. Você acha que vou me curvar como uma ovelha para o abate? Zombou ela, os olhos castanhos flamejando com uma intensidade que rivalizava com a dele. O clã murmurou, um sussurro de escândalo percorrendo as sombras. Mas Victor parou, inclinando a cabeça como um predador intrigado por uma presa que ousava morder de volta. Finalmente alguém com fogo, murmurou ele, a voz grave e rouca ecoando nas paredes frias, um sorriso predatório curvando seus lábios. Não era raiva em seu tom, era aprovação, o tipo que Helena temia mais do que a morte. Ela havia sido mordida há apenas 1 ano, transformada contra sua vontade, em uma emboscada nas ruas escuras de Ravenna, a cidade portuária onde o mar batia contra penhascos rochosos e os neblinosos becos abrigavam caçadas noturnas. Agora, como uma das poucas recém-criadas com instintos selvagens intactos, era forçada a participar do ritual, uma tradição dos clãs para fortalecer linhagens, unir territórios e aplacar as hierarquias que ameaçavam explodir em guerra aberta. Victor se aproximou mais, o calor de seu corpo imortal contrastando com o frio úmido da cripta. Helena sentiu o cheiro dele, couro envelhecido, sangue fresco e algo mais primal, como a essência da noite encarnada. Você ri na cara do rei, mas seus olhos traem o desejo, disse ele, estendendo os dedos para roçar o braço dela. A pele dela ardeu ao toque, não de dor, mas de uma eletricidade que ecoava o conflito interno. A parte humana que ainda ansiava por liberdade, colidindo com a besta que despertava, faminta por conexão. Ela se esquivou girando para o lado, as unhas se alongando instintivamente em garras afiadas. Desejo? Isso é o que você chama de prisão? Rebateu ela, a voz ecoando com a amargura de quem perdera tudo. Seus pais mortais haviam sido as primeiras vítimas da guerra entre clãs. Ela os vira sangrarem em uma noite chuvosa nas docas de Ravenna, enquanto Victor e seus rivais disputavam controle sobre as rotas de caça costeiras. Agora, ele a queria como consorte, para selar uma aliança que unisse seu clã ao dela. Os errantes, nômades que vagavam pelas florestas densas de Silvânia ao norte, onde árvores antigas sussurravam segredos de presas esquecidas. O rei riu baixo, um som que reverberou como um trovão distante, e avançou de novo, forçando-a contra a parede úmida. A cripta parecia encolher ao redor deles, as tochas projetando sombras dançantes que distorciam seus rostos em máscaras de monstros. Helena lutou, empurrando-o com força sobre-humana, mas ele era mais antigo, mais forte. Séculos de caçadas o haviam moldado em uma máquina de instinto puro. Seus corpos colidiram, e por um instante
Ela sentiu o pulsar de sua veia contra a dela, o chamado biológico do ritual que prometia êxtase e servidão em igual medida. Você não entende, sussurrou Victor, imobilizando-a com um braço de ferro ao redor da cintura. Os clãs de Eldoria e Silvânia sangram há gerações. Seus líderes caíram nas emboscadas das planícies de névoa, onde o vento carrega o cheiro da traição. Eu preciso de fogo como o seu para incendiar essa escuridão. Seus olhos, agora negros como a meia-noite, perfuraram os dela, revelando camadas de fadiga. O peso de um rei que via seus aliados devorados por rivais ambiciosos, como o clã de Draven, que espreitava nas ruínas das antigas fortalezas de pedra sombria, ao sul. Helena hesitou, o riso morrendo em sua garganta enquanto a verdade se infiltrava. Ela odiava Victor pela morte de sua família, mas o ritual não era só sobre ele, era sobre sobrevivência. Se recusasse, seria exilada, ou pior, caçada como traidora nas noites frias das colinas. Mas submeter-se significava abraçar a escuridão que a consumia, transformar o ódio em algo mais perigoso: lealdade. Com um grunhido, ela o empurrou de novo, rompendo o aperto e correndo para as sombras mais profundas da cripta. O clã se agitou, mas Victor ergueu a mão, silenciando-os. Corra, então, chamou ele, a voz carregada de promessa sombria. Mas o ritual não acaba até que um de nós sangre o outro. Helena mergulhou nos túneis labirínticos, o coração martelando, sabendo que a perseguição havia apenas começado. As paredes de pedra sussurravam com ecos de rituais passados, e o ar ficava mais frio à medida que ela se afastava, mas o fogo em seu peito queimava mais forte. Em Eldória, onde o submundo se entrelaçava com a superfície, como veias ocultas, a noite nunca perdoava os fracos, e ela se recusava a ser uma delas. Enquanto corria, vislumbres de memória a assaltavam. As noites em Ravenna, caçando sozinha, para saciar a sede que a transformação trouxera. As alianças frágeis com os errantes, que a acolheram como uma de suas, mas agora a forçavam a esse destino. Victor não era só um monstro. Era o epicentro de uma guerra que ameaçava engolir tudo. E se o fogo dela pudesse mudar o jogo? O túnel se abriu para uma câmara maior, iluminada por um único raio de luar filtrado por fendas no teto. E ela parou, ofegante, sentindo sua presença se aproximando como uma sombra viva. O ritual de acasalamento não era o fim. Era o início de uma caçada, que testaria não só sua força, mas sua alma dividida. O eco de seus passos reverberava pelos túneis sinuosos como o pulsar de uma veia exposta, enquanto Helena forçava as pernas a se moverem mais rápido, o ar úmido colando-se à sua pele como uma segunda camada de suor frio. Atrás dela, o cheiro de Victor se aproximava. Um rastro inconfundível de terra remexida e sangue coagulado, misturado ao almíscar primal que todos os imortais exalavam durante o ritual. Ela não ouvia passos, mas sentia. Ele a caçava com a paciência de um predador que sabia que a presa acabaria por tropeçar. As paredes de pedra, esculpidas por mãos antigas nos labirintos sob as colinas de Eldória, pareciam fechar-se ao seu redor, o musgo escorregadio traindo cada curva apressada. Um erro aqui significava ser encurralada, e o ritual exigia sangue, o dela ou o dele, para selar o laço. Ela irrompeu em uma galeria mais ampla, onde o teto abobadado se erguia como as costelas de um gigante adormecido, sustentado por colunas rachadas que gotejavam água de infiltrações superficiais. O luar filtrado pelas fendas acima pintava poças prateadas no chão, refletindo fragmentos de seu rosto contorcido. Os olhos castanhos dilatados, os lábios entreabertos, revelando caninos que se alongavam involuntariamente com a adrenalina. Helena parou por um segundo, encostando-se a uma coluna fria, o peito arfando. A transformação parcial a consumia. O fogo em suas veias competia com o pavor de se render. Maldito ritual, murmurou para si mesma, as palavras ecoando baixinho. Não era só sobre Victor, era sobre o clã inteiro, os errantes de Silvânia que a viam como uma ponte para a aliança, ignorando o ódio que fervia desde a morte de seus pais nas docas encharcadas de Ravenna. Um ruído sutil,
Um arrastar de tecido contra a pedra a fez girar, garras estendidas. Não era Victor. Das sombras opostas emergiu uma figura esguia, os cabelos negros caindo como véu sobre um rosto pálido, marcado por cicatrizes finas, como arranhões de presas antigas. Lyra, uma das conselheiras de Victor, com olhos cinzentos que brilhavam como lâminas afiadas. Ela não era aliada. Pertencia ao círculo interno do rei, mas sussurros nos corredores de Eldória diziam que ambicionava mais, talvez o trono, ou pelo menos o controle sobre as rotas de caça que serpenteavam pelas planícies de névoa. Correndo do seu futuro errante, zombou Lyra, a voz um silvo baixo que cortava o gotejar da água. Seus movimentos eram fluidos, predatórios, as unhas pintadas de vermelho escuro reluzindo enquanto ela bloqueava a saída. Helena rosnou, o som gutural escapando de sua garganta antes que pudesse contê-lo. Fique fora disso, Lyra. Isso não é da sua conta. Mas era, e ela sabia. O ritual de acasalamento não era privado. Era um espetáculo para o clã, uma forma de reforçar hierarquias e aplacar disputas que borbulhavam como veneno nas veias do submundo. Lyra avançou um passo, o ar entre elas carregado de tensão. O cheiro de rivalidade feminina, ciúme misturado à sede, tornando o espaço sufocante. Você ri na cara dele e acha que isso a torna especial. Eu vi dezenas como você, selvagens das florestas de Silvânia, cheias de fogo que se apaga rápido. Victor precisa de força, não de uma cadela teimosa que vai enfraquecer a linhagem. As palavras atingiram como um tapa, reavivando memórias de Ravenna. As noites solitárias após a transformação, quando Helena caçava ratos nos becos fedorentos para saciar a fome, evitando os clãs que a viam como aberração. Os errantes a haviam resgatado das ruas, mas agora a usavam como peão. Ela saltou para a frente, colidindo com Lyra em um emaranhado de membros e garras. Elas rolaram pelo chão úmido, unhas rasgando tecido e pele, o sangue morno espirrando contra as pedras. Lyra era mais experiente, séculos de intrigas nos salões subterrâneos de Eldória a tornando letal. Ela cravou os dentes no ombro de Helena, não para matar, mas para marcar. Um aviso de que o fogo dela era frágil. Helena gritou, o dor se transformando em fúria pura. Ela contra-atacou, as garras traçando linhas vermelhas no braço de Lyra, forçando-a a recuar. Você quer ele? Venha e pegue, cuspiu Helena ofegante, o sangue escorrendo pelo braço e pingando no chão, atraindo o cheiro metálico que ecoava pelos túneis. Lyra riu, um som áspero e sem humor, limpando o lábio partido. Não é sobre querer, é sobre sobrevivência. Os clãs de Pedra Sombria avançam pelas ruínas ao sul, Draven liderando emboscadas que devoram nossas patrulhas. Victor sangra por isso, e uma como você só vai complicar. Ela se ergueu, os olhos fixos em Helena com uma mistura de desprezo e cálculo. Mas se você sobreviver à caçada, talvez eu te ensine como jogar esse jogo. Antes que Helena pudesse responder, o ar mudou. Um vento frio varrendo a galeria carregando o rastro inconfundível de Victor. Lyra se endireitou, o rosto endurecendo em máscara de lealdade fingida. O rei vem. Fuja se quiser, mas o ritual exige que um sangre o outro, e eu aposto no sangue dele no chão primeiro. Ela desapareceu nas sombras laterais, deixando Helena sozinha com o pulsar acelerado e o ferimento latejando. O ombro ardia, mas o pior era a dúvida. Lyra não atacara para matar. Era um teste, ou uma armadilha para enfraquecê-la antes que Victor chegasse. Helena se moveu novamente, mergulhando em um corredor estreito que descia em espiral, as paredes agora cobertas de raízes que se entrelaçavam como veias expostas, ecoando a geografia subterrânea de Eldória. Túneis que se conectavam às nascentes ocultas sob as colinas, onde a água fria carregava segredos de caçadas antigas. Seus pensamentos giravam. O ódio por Victor colidia com a atração instintiva, o chamado biológico do ritual que fazia seu corpo ansiar pelo toque dele, mesmo enquanto a mente gritava por liberdade. As planícies de névoa, com seus ventos traiçoeiros e emboscadas constantes, pareciam distantes, mas a guerra se aproximava. Draven
e seus aliados de pedra sombria não perdoariam fraquezas. Um rugido baixo ecoou à frente, e ela parou, o coração martelando. Não era Victor, era algo pior. Um guarda renegado, talvez um espião de Draven, infiltrado nos túneis durante a distração do ritual. A figura emergiu das trevas. Alto, com cicatrizes frescas no pescoço, os olhos vermelhos de sede recente. Errante solitária, grunhiu ele, os caninos à mostra. Perfeito para uma mordida rápida. Helena se preparou, o sangue de Lyra ainda em suas garras, sabendo que essa luta poderia ser o fim, ou o fogo que a forjaria. O túnel tremeu com o impacto de seus corpos, e em algum lugar atrás, o cheiro de Victor se intensificava, transformando a caçada em uma teia de traições entrelaçadas. A noite de Eldoria devorava os incautos, e ela, com seu riso desafiador, estava no centro do banquete. O impacto do corpo do renegado contra o dela ecoou como um trovão abafado no corredor estreito, as raízes nas paredes se contorcendo como se o próprio submundo de Eldória reagisse à violência. Helena sentiu o peso dele a esmagar contra o chão úmido, o cheiro rançoso de sangue velho e traição impregnando o ar enquanto ele cravava as garras em seu ombro, já ferido por Lyra. A dor explodiu como fogo líquido, mas ela não gritou. Em vez disso, girou o quadril com a força instintiva da transformação, usando o momentum para invertê-los. Seus joelhos pressionaram o peito dele, e ela enterrou as unhas no pescoço marcado, sentindo a pulsação frenética de uma veia imortal sob a pele pálida. "Quem te mandou?" rosnou ela, os caninos roçando a orelha dele enquanto o imobilizava. O sangue de Lyra ainda quente em suas mãos escorregadias. O renegado gargalhou. Um som gorgolejante e úmido, os olhos vermelhos faiscando com malícia. Draven. Sente o cheiro da fraqueza no ritual. Eldória vai cair, errante. Seu rei sangra esta noite. Ele se debateu, as pernas chutando contra as pedras, mas Helena apertou mais, o instinto predatório dominando o pavor. O túnel parecia pulsar ao redor deles, o gotejar distante da água das nascentes ocultas marcando o ritmo de sua luta, um lembrete de que esses caminhos subterrâneos, entrelaçados como artérias sob as colinas, haviam testemunhado traições por séculos. Antes que pudesse forçá-lo a revelar mais, um rugido primal cortou o ar, vibrando pelas raízes e fazendo poeira cair do teto baixo. Victor irrompeu na curva do corredor, sua silhueta imensa preenchendo a entrada como uma sombra viva, os olhos dourados flamejando com fúria controlada. Ele não hesitou. Em 2 saltos, agarrou o renegado pelo colarinho rasgado, arrancando-o de Helena como se fosse um trapo. O espião se debateu no ar, garras estendidas, mas Victor o esmagou contra a parede oposta, o impacto rachando a pedra e liberando um jorro de terra úmida. "Traição nas minhas veias?" murmurou o rei, a voz um trovão baixo, antes de cravar os caninos no pescoço do inimigo. O som de carne rasgando encheu o espaço confinado, sangue espirrando em arcos quentes que salpicaram o rosto de Helena. Ela se ergueu devagar, o corpo latejando de exaustão e adrenalina, o ombro uma massa pegajosa de dor. Victor largou o corpo inerte, que deslizou para o chão com um baque surdo, os olhos vermelhos agora vidrados e vazios. O rei se virou para ela, o peito arfando, gotas de sangue escorrendo pelo queixo e pingando no musgo. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma fadiga profunda, como se cada gota derramada fosse um pedaço de seu reinado se desfazendo. "Você atrai problemas como a névoa atrai os tolos", disse ele, limpando a boca com as costas da mão, os músculos tensos sob a camisa encharcada. O ar entre eles estava carregado, o cheiro metálico do sangue misturando-se ao almíscar do ritual, que ainda pulsava em suas veias como um chamado biológico inescapável. Helena recuou um passo, as costas tocando a parede fria, mas não por medo. Era o conflito interno que a fazia hesitar, o ódio pela morte de sua família em Ravenna colidindo com o instinto que a atraía para ele. "Problemas? Isso é o seu mundo, Victor. Espiões nos túneis, rivais nas ruínas de Pedra Sombria.
e você me arrasta para o meio como se eu fosse a salvação. Sua voz saiu rouca, carregada de amargura, enquanto ela pressionava a mão no ombro para estancar o sangramento. O ferimento ardia, mas era o peso das palavras do renegado que a corroía. Draven avançava, e o ritual, com seu laço eterno, poderia ser a fraqueza que destruiria tudo. Victor avançou, devagar agora como se testasse o terreno entre eles. Seus olhos percorreram o corpo dela, não com luxúria predatória, mas com uma avaliação crua, o tipo que um alfa faz de sua potencial consorte em meio à guerra. Salvação? Não. Necessidade. Os errantes de Silvânia vacilam. Suas florestas densas abrigam caçadas isoladas, mas sem aliança. Draven vai devorar vocês primeiro. Eu vi as planícies de névoa encharcadas de sangue dos meus, patrulhas inteiras dizimadas nas emboscadas dele, corpos abandonados para os corvos noturnos. Ele estendeu a mão, não para agarrá-la, mas para oferecer um pano rasgado de sua própria camisa, um gesto surpreendentemente humano em meio à selvageria. Helena hesitou, o toque dele enviando uma faísca pela pele, o ritual amplificando cada sensação como um veneno doce. Ela pegou o pano, enrolando-o no ombro com dentes cerrados, sentindo o calor de seu sangue se misturar ao dele no tecido. E Lyra. Ela me atacou como se eu fosse a intrusa. Seu círculo cheira a veneno, Victor. Como posso confiar em um rei cujos aliados me marcam antes mesmo do laço? As palavras saíram afiadas, ecoando o riso desafiador do início do ritual, mas agora tingidas de dúvida. O corredor parecia mais opressivo, as raízes se fechando como dedos acusadores, e o eco distante de vozes do clã filtrava pelas curvas. O ritual prosseguia, mas as sombras de traição o envenenavam. Victor se aproximou mais, o corpo dele irradiando um calor que contrastava com o frio úmido das pedras. Lyra ambiciona poder como todos nós, mas ela serve enquanto eu sangro pelos clãs. Você ri na cara da morte. Isso é o que Eldória precisa contra Draven. Seus dedos roçaram o braço dela, leve como uma brisa noturna, mas o impacto foi elétrico, o instinto do ritual despertando, fazendo o coração dela acelerar com uma mistura de repulsa e desejo. Helena se afastou, mas não correu. Em vez disso, encontrou os olhos dele vendo as rachaduras em sua armadura, o peso de liderar uma guerra que consumia aliados, o medo de que o fogo dela se apagasse antes de incendiar o caminho. Um tremor distante sacudiu o túnel, poeira caindo como chuva fina, talvez o clã se movendo acima, ou pior, uma incursão de Draven se aproximando pelas nascentes ocultadas. Victor se endireitou, o rei ressurgindo na postura. O ritual não espera. Sangue ou rendição, Helena. Mas agora, com isso, ele chutou o corpo do renegado. A caçada muda. Venha comigo ou fuja para as sombras de Silvânia e veja seus errantes caírem. Ela o encarou, o fogo em seu peito queimando mais forte, dividido entre o ódio que a transformara e a lealdade instintiva que o ritual forjava. O ar cheirava a sangue e possibilidade, e enquanto seguiam para uma câmara adjacente, iluminada por veios de luar filtrados, Helena soube que o verdadeiro teste não era a perseguição. Era sobreviver à teia de alianças que se entrelaçava ao redor deles, com Draven à espreita nas trevas além. A câmara adjacente se abriu como uma ferida escancarada no ventre de Eldória, suas paredes irregulares cravejadas de cristais translúcidos que capturavam o luar filtrado e o transformavam em lâminas prateadas de luz fria. Helena tropeçou ao entrar, o ombro latejando sob o pano improvisado, o sangue de Victor ainda úmido contra sua pele, um lembrete pegajoso do laço que o ritual teimava em forjar. O ar aqui era mais denso, carregado de umidade das nascentes subterrâneas que borbulhavam em poças rasas, ecoando o pulsar distante de veias ocultas sob as colinas. Victor a seguiu de perto, sua presença como uma sombra que se estendia, os olhos dourados varrendo as trevas em busca de mais traidores. Ela se virou para ele, o peito arfando com a mistura de fúria e exaustão, as garras ainda semi-estendidas como resquícios da luta. Você acha que isso muda algo? Matar um espião não apaga o sangue dos meus pais nas docas de Ravenna.
Seu ritual é só outra corrente, Victor. As palavras saíram afiadas, cortando o silêncio úmido, mas o corpo dela traía a mente. O instinto biológico do acasalamento fazia sua pele formigar onde o cheiro dele se misturava ao dela. Um chamado primal que ignorava o ódio. A câmara parecia encolher ao redor deles, as poças refletindo seus rostos distorcidos. O dela, marcado por cicatrizes frescas e olhos flamejantes. O dele, endurecido por séculos de guerras que devoravam clãs inteiros. Victor parou a uma distância segura, os músculos tensos sob a camisa rasgada, o sangue seco traçando linhas escuras em seu pescoço. Ele não avançou como o predador que era. Em vez disso, inclinou a cabeça, os caninos retraídos agora, revelando uma fadiga que humanizava o rei Alfa. Correntes? Talvez. Mas sem elas, os errantes de Silvânia viram presas fáceis nas florestas que vocês chamam de lar. Draven não para nas ruínas de Pedra Sombria. Ele rasteja pelos túneis como uma praga, e eu sinto o cheiro da emboscada se aproximando. Sua voz era grave, rouca pelo esforço da caçada recente, ecoando nas paredes como um aviso. Ele gesticulou para uma alcova lateral, onde uma pilha de peles envelhecidas servia de assento improvisado. Relíquias de caçadas antigas, impregnadas do odor de sangue coagulado e terra remexida. Helena hesitou, o ombro ardendo como fogo, mas se aproximou, não por submissão, mas por necessidade. Sentou-se na borda das peles, o corpo rígido, enquanto Victor se agachava à sua frente, os joelhos tocando a água rasa de uma poça. Lyra me marcou como se eu fosse a ameaça, murmurou ela, os olhos fixos nos dele, buscando fraquezas na armadura do soberano. Seu círculo fede a ambição. Como sei que não é ela quem abriu o caminho para Draven. O ritual pulsava entre eles, amplificando cada batida de coração, fazendo o ar vibrar com tensão não resolvida, o desejo instintivo colidindo com a lealdade dividida. Ele estendeu a mão devagar, os dedos roçando o pano no ombro dela, e pela primeira vez, Helena não se esquivou. O toque era prático, quase clínico, enquanto ele rasgava o tecido para inspecionar o ferimento. Linhas irregulares de carne rasgada, o sangue imortal se regenerando devagar sob a influência do ritual. Lyra serve enquanto lhe convém, admitiu ele, a voz baixa como o gotejar das nascentes. Ela viu consortes caírem antes, mordidas no pescoço durante noites de aliança, traídas por rivais que disputam as planícies de névoa. Mas você, seu riso no ritual acordou algo que Eldória esqueceu, fúria pura. Seus olhos se suavizaram por um instante, revelando o homem por trás do Alfa. O que perdera aliados nas emboscadas de Draven, patrulhas dizimadas nos ventos traiçoeiros das planícies, onde o cheiro de morte se misturava ao orvalho noturno. Helena sentiu o calor subir pelo braço, o instinto respondendo ao dele, mas apertou os dentes, ancorando-se na memória de Ravenna, o mar agitado contra os penhascos, o grito de sua mãe ecoando nos becos, enquanto Victor e seus inimigos disputavam territórios. Fúria. É ódio, Victor. Você me transformou nisso. Uma besta acorrentada a clãs que se devoram. Os errantes me acolheram nas florestas de Silvânia, me ensinaram a caçar sem piedade. Mas agora me vendem para você como se eu fosse troféu. Ela se inclinou para a frente, o rosto a centímetros do dele, o hálito misturando-se no ar úmido. O ritual exigia proximidade, sangue trocado em um laço biológico que unia instintos, mas ela resistia, o fogo em seu peito queimando contra a rendição. Um tremor súbito sacudiu a câmara, poeira e gotas d'água caindo das fendas no teto, como uma chuva fina e fria. Victor se ergueu num salto, as garras se estendendo, os sentidos aguçados captando o que Helena só sentia como vibração. Passos ecoando nos túneis adjacentes, não os do clã, mas algo mais caótico. Um confronto acima, talvez nas colinas de Eldória, onde as entradas ocultas se conectavam à superfície rochosa. Draven, rosnou ele, puxando-a para cima com uma força gentil, mas irrefutável. Eles forçaram a mão. O ritual tem que acabar agora, ou perdemos tudo.
Seus corpos se colaram no movimento, o cheiro dele, couro e sangue fresco, invadindo os sentidos dela, o chamado primal do acasalamento se intensificando como uma febre. Helena o empurrou, mas não com toda a força, o conflito interno rasgando-a por dentro. Acabar? Com sangue meu no chão? Ela girou, correndo para uma passagem lateral que descia em degraus escavados, as paredes agora cobertas de musgo luminoso que emitia um brilho esverdeado fraco, guiando o caminho para as profundezas. Atrás, Victor a seguia, não como caçador, mas como aliado relutante, o som de sua respiração pesada misturando-se ao eco de gritos distantes. O clã em pânico, talvez Lyra liderando uma defesa contra infiltrados. "Não fuja para as sombras sozinha", chamou ele, a voz cortando a escuridão. "Juntos podemos incendiar Draven nas ruínas dele." Ela parou na base dos degraus, virando-se para encará-lo na penumbra, o luar filtrado dançando em seus rostos suados. O ombro latejava, mas o pior era a dúvida. O ódio por ele se entrelaçava ao instinto que a fazia ansiar pelo laço, uma conexão que poderia forjar alianças contra a guerra que se aproximava. Juntos. Prove, rei. Sangue por sangue, sem correntes. Victor assentiu, os olhos dourados encontrando os dela, com uma intensidade que prometia mais do que o ritual. Uma parceria nascida do fogo que ela trouxera para as trevas de Eldória. Mas antes que pudessem selar qualquer coisa, um rugido coletivo ecoou dos túneis acima, o cheiro de sangue fresco se espalhando como névoa, sinalizando que a caçada de Draven havia invadido o coração do submundo. Helena sentiu o pulsar acelerado, sabendo que o verdadeiro banquete de traições mal começara, e seu riso desafiador agora soava como um grito de guerra nas veias divididas. O rugido coletivo irrompeu como uma onda de trevas vivas, ecoando pelos degraus escavados e fazendo as paredes de musgo luminoso tremerem, liberando esporos que flutuavam no ar úmido como fantasmas famintos. Helena sentiu o impacto no peito, o cheiro de sangue fresco se espalhando pelos túneis como um convite irresistível, misturando-se ao almíscar do ritual que ainda latejava em suas veias. Atrás dela, Victor se posicionou ao seu lado, os ombros tensos roçando os dela, uma aliança forjada no calor da ameaça iminente. Não era confiança plena, era instinto de sobrevivência, o tipo que unia predadores contra uma matilha maior. "Fique atrás", murmurou ele, a voz grave cortando o caos, os caninos se alongando enquanto os sentidos imortais captavam o avanço. Dezenas de sombras se movendo nas profundezas de Eldória, infiltrados de Draven, emergindo das nascentes ocultas como ratos de esgoto. Ela rosnou em resposta, as garras se estendendo por reflexo, ignorando a dor latejante no ombro. "Atrás? Eu não sou sua sombra, Victor. Se Draven veio pelo ritual, ele leva pedaços de todos nós." O ar da passagem inferior ficava mais frio, carregado de umidade salobra das águas subterrâneas que serpenteavam sob as colinas, conectando os labirintos a veias ocultas que desaguavam nas planícies de névoa. Gritos ecoavam acima. O clã em defesa, corpos colidindo em combates ferozes, o som de carne rasgando e ossos estalando como galhos secos nas florestas de Silvânia. Helena avançou primeiro, o corpo movendo-se com a graça instintiva da transformação, os olhos castanhos se ajustando à penumbra esverdeada. O ódio por Victor ainda queimava, um fogo que a impulsionava, mas o chamado biológico do acasalamento o entrelaçava a ela como uma veia exposta, tornando cada proximidade uma batalha interna. Eles emergiram em uma vasta caverna de catedrais subterrâneas, onde estalactites pendiam como presas gigantescas, gotejando água que formava riachos finos no piso irregular. O luar filtrado pelas fendas no teto alto pintava o cenário em tons prateados, revelando o caos. Membros do clã de Victor lutando contra os invasores de Pedra Sombria, silhuetas pálidas se entrelaçando em duelos sangrentos. Um errante de Silvânia, um aliado recente com cicatrizes das caçadas florestais, foi derrubado por 2 renegados, seus gritos cortados pelo cravar de caninos no pescoço. Helena saltou para a briga, colidindo com o mais próximo,
Um macho esguio com olhos vermelhos de sede recente, suas garras traçando linhas profundas em seu peito. O sangue espirrou quente contra sua pele, o cheiro metálico despertando a besta dentro dela, mas ela conteve o impulso de morder, focando na fúria controlada que aprendera nas ruas de Ravenna. Victor se moveu como uma força da natureza, derrubando um invasor com um soco que rachou o crânio contra uma estalactite, o impacto ecoando como um trovão abafado. "Draven, mostre sua cara covarde", rugiu ele, a voz reverberando pelas paredes úmidas, atraindo olhares de ambos os lados. Mas o líder rival não apareceu. Em vez disso, Lyra surgiu das sombras laterais, o rosto salpicado de sangue, as roupas rasgadas revelando marcas frescas de luta. Seus olhos cinzentos encontraram os de Helena por um instante, um brilho de cálculo passando neles antes de se virar para Victor. "Eles vieram pelas entradas das nascentes, meu rei. Bloqueei o sul, mas perdemos 3 nas planícies de névoa, emboscados antes de alertar." Sua voz era firme, mas Helena sentiu o veneno sutil. O modo como Lyra se posicionava entre eles, como se marcasse território. O confronto se intensificou, os invasores formando uma cunha que avançava para o coração da caverna, onde o altar improvisado do ritual ainda fumegava com resquícios de incenso antigo, uma tradição para mascarar cheiros durante o acasalamento. Helena lutou ao lado de Victor, seus movimentos sincronizando involuntariamente. Ele bloqueava um golpe, ela contra-atacava com garras afiadas, o sangue de um inimigo espirrando em seu braço unido ao dele. O toque acidental enviou uma faísca pelo corpo dela, o ritual amplificando a conexão, transformando a adrenalina em algo mais perigoso. Um desejo instintivo que fazia suas veias pulsarem em uníssono. "Você luta como se já fosse minha", grunhiu Victor entre um golpe e outro, os olhos dourados encontrando os dela em meio ao caos, uma aprovação rouca que a irritava tanto quanto excitava. "Não sou de ninguém", rebateu ela, derrubando outro invasor com um chute que o lançou contra uma poça, o corpo se debatendo na água rasa. Mas as palavras soaram vazias, o ódio por ele, pela morte de sua família nas docas encharcadas de Ravenna, onde o mar testemunhara a guerra dos clãs, colidia com a lealdade emergente, forjada no fogo da batalha. Lyra se aproximou, cravando os dentes no flanco de um atacante que mirava Victor pelas costas, mas seus olhos se demoraram em Helena, um rosnado baixo escapando de sua garganta. "Cuidado com o fogo que você acende, errante. Nem todos aqui querem a aliança." A conselheira recuou, limpando o sangue do queixo. Mas o aviso pairou como névoa, sugerindo que a traição poderia vir de dentro. Um invasor maior, marcado com as tatuagens irregulares de pedra sombria, ruínas onde Draven reunia seus renegados em fortalezas decadentes, avançou contra Helena, as garras estendidas como lâminas enferrujadas. Ela se esquivou, mas ele a acertou de raspão no abdômen, rasgando a carne e expondo o latejar de veias imortais. A dor a dobrou, mas Victor estava lá, imobilizando o inimigo com um braço de ferro e forçando-o ao chão. "Sangue por sangue", sussurrou ele para Helena, os olhos fixos nos dela, enquanto cravava os caninos no pescoço do captivo, bebendo o suficiente para enfraquecê-lo sem matar. O ato era primal, uma demonstração de domínio, mas quando ele se ergueu estendendo a mão para ajudá-la, havia vulnerabilidade. O rei que sangrava por seu povo, temendo que o ritual falhasse e Eudória caísse. Helena aceitou a mão, o toque enviando ondas de calor pelo corpo, o ritual selando o laço parcial em meio ao sangue e ao caos. "Isso não apaga Ravenna", murmurou ela, a voz rouca, mas se ergueu ao lado dele, os corpos colados contra a onda de invasores. A caverna tremeu com o impacto de mais combates, gritos ecoando das passagens que levavam às colinas superiores, onde o vento frio das planícies de névoa infiltrava-se como um presságio. Lyra gritou um alerta. "Eles rompem o norte!" Mas Helena viu o cálculo em seus olhos, uma dúvida que se instalava. Aliada ou traidora? Victor puxou Helena para uma alcova protegida, as paredes cobertas de raízes entrelaçadas como veias protetoras.
O ritual exige o laço agora. Ou Draven nos devora divididos, disse ele, o peito arfando, o cheiro de sangue e desejo preenchendo o espaço confinado. Ela hesitou, o fogo em seu peito dividido entre rendição e revolta, o ombro e abdômen latejando como lembretes de fraqueza. Mas o rugido distante de Draven, um uivo que ecoava das ruínas ao sul, a impulsionou. Com um grunhido, Helena expôs o pescoço, não em submissão, mas em desafio. Sangue por sangue, Victor. Mas se isso for corrente, eu quebro você primeiro. Seus caninos se encontraram em um toque elétrico, o sangue trocado selando o laço biológico em um êxtase doloroso, enquanto o submundo de Eldória rugia ao redor, a guerra engolindo o ritual em chamas de traição e aliança frágil. O ar vibrou com o pulsar unificado de seus corações imortais, mas o eco de passos se aproximando prometia que a noite ainda reservava presas mais afiadas. O sangue trocado pulsava como um rio de fogo em suas veias, unindo os instintos de Helena e Victor em um laço biológico inescapável, enquanto o rugido da caverna subterrânea de Eldória se intensificava ao redor deles. O êxtase da mordida se dissipou rápido, deixando apenas a dor aguda no pescoço dela e o latejar unificado de seus corações imortais, ecoando como um tambor de guerra nas paredes úmidas cravejadas de raízes. Helena se afastou primeiro, os lábios manchados de vermelho, os olhos castanhos flamejando com uma mistura de fúria e algo novo, uma lealdade instintiva que a aterrorizava mais do que qualquer invasor. Isso não me torna sua, rosnou ela, limpando o queixo com o dorso da mão, o abdômen ainda ardendo do golpe anterior. Mas o corpo traía as palavras. O cheiro dele agora era parte dela, entrelaçado como as veias ocultas sob as colinas. Victor se ergueu ao lado dela na alcova estreita, os músculos tensos reluzindo com suor e sangue, os olhos dourados varrendo o caos além das raízes protetoras. Não minha. Nossa. O laço sela o clã, Helena. Eldória e Silvânia contra Draven. Sua voz era rouca, carregada pelo peso da transformação compartilhada, mas havia uma urgência primal que a ancorava à realidade. Os gritos dos combates se aproximavam. O cheiro metálico de sangue fresco inundando o ar úmido, misturado ao salobro das nascentes que borbulhavam nas poças rasas. Um invasor irrompeu na alcova, garras estendidas, mas Victor o interceptou com um golpe brutal, esmagando o crânio contra a pedra e lançando o corpo inerte para o riacho, onde ele se debateu uma última vez antes de afundar. Helena seguiu o exemplo, saltando para a briga principal na catedral subterrânea, onde o luar prateado iluminava um campo de batalha improvisado. Membros do clã de Victor formavam uma linha irregular, dentes e unhas contra a cunha de renegados de pedra sombria, cujos rostos pálidos exibiam cicatrizes das ruínas decadentes ao sul. Um errante de Silvânia, um macho robusto com o cheiro de florestas densas ainda em sua pele, lutava ao lado dela, derrubando um atacante com um rosnado gutural. "O laço funciona, errante. Sinto o fogo do rei em você", gritou ele, antes de ser arrastado para trás por dois inimigos. Helena girou, cravando as garras no pescoço do mais próximo, o sangue espirrando quente em seu rosto, enquanto o laço com Victor amplificava sua força, tornando cada movimento uma extensão do instinto compartilhado. Mas o caos revelava rachaduras. Lyra, no centro da linha de defesa, movia-se com precisão letal, derrubando invasores com mordidas rápidas no tendão, mas seus olhos cinzentos se demoravam demais em Victor, um brilho de ambição cortando a fúria fingida. Helena sentiu o veneno no ar, o mesmo que Lyra exalava no confronto anterior nos túneis. "Traição cheira como isso", murmurou ela para si mesma, esquivando-se de um golpe que rasgou sua manga. O abdômen latejava, o ferimento se regenerando devagar sob o influxo do laço, mas a dor alimentava sua raiva, não só por Draven, mas pelo submundo que devorava lealdades como presas fáceis. Victor rugiu um comando, sua voz ecoando pelas estalactites como um trovão. "Flanqueiem pelas nascentes, não deixem eles romperem para as colinas." Ele colidiu com um grupo de 3 invasores,
os corpos se entrelaçando em um emaranhado de garras e caninos, o sangue salpicando as poças e tingindo a água de escarlate. Helena se juntou a ele, seus movimentos sincronizados pelo laço. Ela bloqueava um flanco, ele atacava o outro, transformando a alcova em uma fortaleza improvisada. O toque acidental de seus braços enviava faíscas pelo corpo dela, o ritual completando sua obra biológica. O ódio por Ravenna, onde o mar testemunhara a morte de sua família nas disputas territoriais dele, agora se entrelaçava a uma necessidade visceral de protegê-lo, como se o fogo que ela rira na cara do rei tivesse incendiado algo maior. De repente, um uivo agudo cortou o ar, vindo das sombras mais profundas da caverna. Draven em pessoa, emergindo como uma silhueta imensa, os cabelos desgrenhados caindo sobre um rosto marcado por cicatrizes de batalhas antigas nas planícies de névoa. Seus olhos vermelhos faiscavam com sede de poder, e atrás dele, meia dúzia de renegados leais formavam uma vanguarda. "Victor, seu ritual é fraqueza", zombou ele, a voz um rosnado rouco que reverberou nas paredes úmidas. "Eudória cai esta noite, e sua nova cadela errante vai sangrar primeiro." Ele avançou, derrubando um aliado de Victor com um golpe que estalou ossos, o corpo caindo em uma poça com um splash ecoante. Helena sentiu o laço pulsar como um aviso, impulsionando-a para frente antes que Victor pudesse reagir. Ela colidiu com Draven, as garras traçando linhas em seu peito largo, mas ele era antigo, forte como as ruínas que comandava. Revidou com um tapa que a lançou contra uma estalactite, o impacto rachando a pedra e enviando fragmentos afiados pelo ar. A dor explodiu em seu ombro e abdômen, mas ela se ergueu rosnando, o sangue escorrendo pelo queixo. Victor estava lá, imobilizando Draven com um abraço de urso, os caninos cravados em seu ombro enquanto o rival se debatia. "Você devora as planícies, mas Eudória não quebra", grunhiu o rei. O sangue de Draven pingando no chão irregular. Lyra aproveitou o momento, saltando para o flanco exposto de Draven, mas em vez de morder, hesitou. Um segundo fatal. Helena viu o cálculo em seus olhos, uma faca escondida reluzindo na mão da conselheira, apontada não para o inimigo, mas para as costas de Victor. "Traição!" gritou Helena, lançando-se contra Lyra em um tackle feroz. Elas rolaram pela poça rasa, água e sangue se misturando. As garras de Lyra rasgando o braço de Helena, enquanto ela contra-atacava com uma mordida no pescoço da traidora. Lyra gorgolejou, os olhos cinzentos se arregalando em choque, antes de seu corpo amolecer, o veneno de sua ambição se dissipando no riacho. Victor terminou Draven com um estalo de pescoço, o líder rival caindo inerte aos seus pés, os renegados recuando para as sombras das nascentes com uivos de derrota. O silêncio caiu sobre a caverna, quebrado apenas pelo gotejar das estalactites e os gemidos dos feridos. Helena se ergueu, ofegante, o corpo uma tapeçaria de cortes e sangue, mas o laço com Victor a mantinha de pé. Uma conexão que transcendia o ritual, agora forjada em batalha compartilhada. Ele se aproximou, os olhos dourados suavizando pela primeira vez, estendendo a mão para ajudá-la. "Você riu na cara da morte e incendiou a escuridão", murmurou ele, a voz grave ecoando na quietude. "Não corrente, aliada." Ela aceitou a mão, o toque enviando uma onda de calor que acalmava o ódio residual por Ravenna, transformando-o em algo resoluto. Vingança coletiva contra as guerras que os moldavam. Os clãs sobreviventes se reuniram ao redor, errantes de Silvânia e guardiões de Eldoria, misturando cheiros em uma trégua instintiva, as planícies de névoa agora seguras das emboscadas de Draven. Mas Helena sabia que as trevas nunca acabavam. Os túneis sob as colinas sussurravam promessas de novas caçadas, e o fogo em seu peito agora compartilhado queimaria eterno. Na noite de Eudória, onde o submundo se entrelaçava à superfície como veias pulsantes, eles emergiram para as colinas frias, o laço selado não em submissão, mas em fúria unida, o rei e sua rainha de fogo, prontos para devorar as sombras que viriam.